Sua cultura, sua sentença. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, onde hoje, neste episódio, nós vamos compreender como construir de forma intencional uma cultura que liberta o dono, liberta você, empresário, e acelera a sua empresa. Então, seja muito bem-vindo, empresário. Edson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mr. Gleidson, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Um café caprichado para nós. Maravilha. E vamos lá. Cultura é a base de tudo. A gente sempre fala, volta para a base, né? Cultura é a base de tudo. Cultura é a base, vamos lá. E falar em cultura, a base, Edson, fazendo uma reflexão, essa expressão cultura, em alguns momentos, ela pode soar como sendo assim, muito abstrata para o empresário, né? O empresário que é mais pragmático, quando ele escuta a palavra cultura, pode pensar, poxa, uma cultura, isso deve ser coisa... Ele deve estar querendo falar aqui de algum país, de alguma região específica dentro do país. Então, se nós fôssemos falar na prática, Edson, principalmente para esse empresário que é um pouco mais pragmático, o que é essa cultura dentro de uma empresa? E por que essa cultura dentro da empresa ela é a chave mestra para que o dono possa conseguir sair do operacional? Ô, Gleidson, você falou de país aí, às vezes a pessoa pensa que cultura bom, lá na Bahia tem uma cultura, no Nordeste tem uma cultura, no Sul tem outra cultura, outro país tem outra cultura, e é isso mesmo, não está errado não. Essa mesma cultura transportada para dentro da empresa, porque quando a pessoa fala assim, lá no Nordeste ou no Norte tem uma cultura, no Sul tem outra, você já imagina, mas o que ele está falando? Está falando de um jeito de falar, do jeito de viver, como se relaciona com as pessoas, o que come. Então, cultura é isso, é como nos comportamos. Então, dentro de uma empresa, é nada mais que isso, como nos comportamos. A diferença é que a cultura na empresa, ela precisa ser intencional, para que ela seja uma ferramenta de gestão. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Pensa na família. Você casou, tem um filho. Teoricamente, ou na maioria das vezes, esse filho tende a crescer internalizando em si alguns princípios de vida. Algumas coisas que essa pessoa entende como fundamental, coisas que valoriza, coisas que ela aceita para ele, coisas que ele não aceita para ele. E de onde vem isso? Vem da família, vem dos pais. O filho aprende com os pais os princípios que vão reger a vida dele, assim como está regendo a vida dos pais. Agora, eu falei da cultura intencional. A cultura familiar também, assim como na empresa, ela pode ser intencional ou não. A cultura ela vai existir querendo você ou não. Então, na sua família, o seu filho pode, sim, crescer entendendo princípios como trabalho, respeito, família, compartilhamento, convivência, uma série de elementos, religião, a própria comida, vai crescer aprendendo ali. E isso pode ser intencional. Quando você dedica tempo, você pai, você mãe, dedica tempo para mostrar que esses princípios são importantes. Então, veja bem, não é para falar, para mostrar que esses princípios são importantes. O amor, a participação, a família, eu dedico tempo para isso, eu vou criar pessoas que vão entender que isso é importante ao longo da vida. Ou eu posso deixar que a cultura seja implantada sozinha. Como eu disse no começo, a cultura sempre vai existir. O que é implantada sozinha? Então, eu não faço nenhum esforço para passar para meus filhos a cultura, os princípios que eu acredito. Então, eu não faço nada, então, automaticamente, vai acontecer aquela cultura também do que eu estou fazendo, na verdade, só que não intencional. Então, pode ser a cultura do abandono, a cultura da não presença, a cultura do egoísmo, a cultura do individualismo. Qual dessas você quer?
Porque se você não pratica uma, você pratica a outra. Se você é ausente na criação dos filhos, ausente em casa, você vai criar os princípios de família, provavelmente pouco importa. Dentro da empresa é a mesma coisa. Quando você abre uma empresa, uma cultura vai ser implantada ali. Ela é intencional ou não? Essa cultura é uma cultura que você cria ela de forma intencional, é uma cultura que você cria ela do jeito que você quer. E se você quer criar essa cultura do jeito que você quer, você precisa ter comportamentos que reforçam essa cultura. Então, a cultura na empresa é a principal ferramenta de gestão. Por quê? Porque eu vou dizer verbalmente e fisicamente, ou como exemplo, os comportamentos que são esperados ali. Então, comportamento de punição, comportamento de aprendizado, comportamento de ignorar o outro, não dar valor para cliente, sei lá. O que eu fizer, as pessoas que estiverem comigo vão fazer também. Então, a cultura, para a gente pensar assim, pô, cultura é uma coisa muito abstrata. E a gente pensa que é muito abstrata, mas não é, cara. Cultura é o comportamento que a gente tem dentro da empresa no dia a dia. É como a gente toma decisão, como a gente pensa o negócio, como a gente se dedica para aquela empresa, como a gente se dedica para os clientes. Cultura é o comportamento que é praticado dentro das empresas, principalmente se o líder não está ali. Porque se o líder está ali, eu faço tudo que tem que fazer, talvez eu estou fazendo por uma repressão não intencional, mas se ele está ali, eu tenho que fazer, né? Meu chefe está me vendo, eu tenho que fazer. Quando o chefe não está ali, agora não está aqui, deixa eu relaxar um pouco. Então, a cultura é essa. Então, qual que é a cultura que você implantou na sua empresa? Ela depende dos seus comportamentos, entre outras coisas, logicamente, mas precisamos entender cultura como o jeito como as pessoas tomam decisões, como elas se comportam dentro da empresa. Tem cultura que é mais democrática, onde normalmente quando eu vou tomar alguma decisão, eu chamo as pessoas, pelo menos ali os líderes, para tomar decisão. Automaticamente esses líderes vão aprender que quando eles vão tomar decisão, eles vão chamar algumas pessoas da equipe para tomar decisão, ou colegas, ou até superiores. Então, a cultura vai pegando, como diz, né? Agora, se a minha cultura é a cultura rígida da hierarquia, ou seja, eu mando e você obedece, eu tomo decisão, não preciso explicar sobre ela e toco o barco. Esse meu líder, que é o meu gerente de área, quando ele vai tomar decisão, ele também não pede opinião para ninguém, não. Ele toma decisão e os outros têm que obedecer. Então, cultura, cara, é a forma como eu faço as coisas, como as pessoas fazem as coisas dentro da empresa. Então, ela é abstrata? É, de certo ponto, mas ela também é muito prática, é só observar. Se a pessoa quiser ver a cultura na prática, literalmente falando, é observar o comportamento. Perfeito. É observar o comportamento. Vou dar um exemplo aqui, Gleice, que a gente bate muito nele, que é o seguinte. Sabe aquela empresa onde ninguém toma decisão nenhuma? Sim. Ou seja, qualquer coisa que acontece, tem que ir lá para o chefe perguntar, e aí, como é que a gente faz? E aí, pode fazer isso? Não pode? Pô, cara, você não aprendeu até hoje? Ah, eu aprendi, cara, mas aqui se a gente tomar uma decisão errada, o problema é grande. Então, eu aprendi que eu tenho que pedir benção todo o tempo. É só cultura implantada que não dá autonomia nenhuma para as pessoas. É uma empresa onde os líderes não têm autonomia. E talvez o grande líder, o empresário, o CEO dessa empresa, está reclamando que ele está sobrecarregado. Cara, tudo eles veem em mim, ninguém sabe resolver nada. A cultura implantada provavelmente levou eles a não resolver nada. Porque eles entenderam que não pode. E entenderam de forma inconsciente muitas vezes. Né? O contrário é a cultura da autonomia e da responsabilidade, por exemplo. Onde você ensina as pessoas a terem autonomia para tomar decisões, mas com responsabilidade. E, Edson, aí eu falei que cultura é comportamento, mas como é que a gente faz isso? É simples, cara. Quando tem um problema para resolver, você como dono dessa empresa, você como gestor, como CEO dessa empresa, você abraça, pega e resolve? Ou você incentiva que os outros resolvam? Aquela perguntinha básica, né? Você, qual a decisão que você tomaria para isso? Sim. Para que você estimule. Então, o seu comportamento estimulará uma cultura com autonomia ou sem autonomia. Isso para falar só de autonomia. Eu poderia falar aqui de vários outros valores, por exemplo, outros comportamentos. Mas
É isso, cultura é o comportamento que tem ali no dia a dia. Eu consigo perceber isso de forma muito clara, Edson, e quero que até que o empresário faça uma reflexão conosco. Dentro das empresas, principalmente quem está de fora, a pessoa chega e ela consegue perceber esses comportamentos sem ninguém falar nada. E aí ela consegue, inclusive, quem trabalha na área de consultoria, alguma coisa do tipo, tem essa percepção bem apurada. E muitas vezes quem está dentro, pelo fato de estar acostumado já com aqueles comportamentos, ele acha que é normal e acha que não tem outras alternativas. Eu digo isso do ponto de vista de que muitas vezes o empresário que tem aquela mentalidade, ele acredita que a cultura simplesmente acontece. Ah, não, eu sempre fiz assim, desde que eu abri a empresa, eu falo com o pessoal, ele vai fazendo, e a gente tem feito a empresa acontecer desse jeito. Às vezes ele perde a oportunidade e até perde dinheiro pelo fato de não ser intencional do ponto de vista de cultura. Ele é intencional em várias áreas, mas do ponto de vista de cultura, de repente até mesmo por não saber que é possível, vamos dizer assim, moldar esse comportamento. E aqui só para ilustrar, eu consigo perceber de uma forma muito clara, e ao falar, eu acredito que o empresário também vai perceber isso, quando você pega o Exército como exemplo, e vamos supor que o Exército fosse uma empresa, simplesmente. Você vê lá a hierarquia, então, cabo, sargento, tenente, general, tem os soldados, cada um tem o seu papel ali dentro, respeita-se a hierarquia, e acontece que, do ponto de vista de comportamento, tem um comportamento que é comum, baseado em princípios, espírito de corpo, camaradagem, essa cooperação um com o outro, e por aí vai. E por que eu estou trazendo isso, Edson? Como aqui nós temos uma preocupação em não apenas passar um conteúdo, mas mostrar de uma maneira prática para o empresário como que ele implementa aquilo que nós estamos falando, sempre pegando na base, pega a base, pega o conceito, depois mostra como aplicar. Qual que é a diferença, Edson, entre essa cultura que ela surge, e ela surge, entre aspas, meio que por acaso, versus você comparar com aquela cultura intencional? E o que seria um primeiro passo que o empresário que tiver interesse, ele poderia dar para passar a implementar a cultura de forma intencional, uma vez que ela já existe? Ô, Gleiton, vou te dar um exemplo prático sobre essa cultura da autonomia, que vai encaixar o que você está falando aí, mas a importância de você levar as pessoas a pensar. Por que isso? Porque, cara, se a gente for partir do quais são os passos, o passo zero, vou chamar assim, é você conseguir refletir sobre as coisas que estão acontecendo, para que você possa encontrar o passo 1. Okay. Por que eu digo passo zero? Porque é o que você falou, cara, talvez eu nem perceba qual é a minha cultura, mas se eu parar um pouco, começar a refletir sobre o que está acontecendo na empresa, eu vou começar a entender o que está acontecendo. Se eu deixar no dia a dia, na correria, e talvez a cultura da sua empresa seja essa correria, né? Ok? Eu também posso ter a cultura da correria, ou eu posso ter a cultura da reflexão, do pensamento, da análise. Ah, vou ficar o dia inteiro pensando? Não, não é isso. Às vezes é 5 minutos que eu posso parar para pensar. Então, esse pensar vai te levar a enxergar isso. Vou te dar um exemplo prático. Eu atendi uma pessoa na última semana que falou assim comigo: Edson, eu não aguento mais. Eu ensino, e a pessoa continua errando. Errou isso, errou aquilo, errou isso, errou aquilo. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Minha pergunta inicial foi: primeira coisa, você tem 2 caminhos, deixa eu entender com você. Um deles é demitir. Você vai demitir? Eu, não vou. Então, vamos lá. O segundo caminho agora é fazer com que a coisa aconteça. A partir daí eu achei o caminho que eu vou fazer. Então, primeiro eu preciso entender qual que é o caminho que eu vou seguir, que eu quero seguir. Ah, quero seguir de cultura? Não, eu quero seguir de equipamento. Beleza, toca o barco. Ah, não, eu entendi esse negócio, eu queria melhorar aqui. Rapaz, agora nós vamos dar uma caminhada aqui. Então, eu falei com essa pessoa, então, beleza, então vamos lá. Minha pergunta para você, e aí, essa prática é muito interessante, porque eu estou falando aqui de levar uma pessoa a pensar, para ela encontrar, aprender a achar a solução, e também assumir parte da responsabilidade das coisas, porque a gente vê muito empresário também reclamando que as pessoas não assumem responsabilidade. Lógico, se você resolve tudo, ela não vai assumir.
Bom, e aí eu disse, ok, então vamos lá. Você acredita que uma pessoa de boa fé, tô falando de má fé não, porque a pessoa de má fé está no outro caminho, você manda ela embora, você demite. A pessoa de má fé, esquece, não tem como trabalhar essa pessoa, você demite ela. Como nós já decidimos que a demissão não é o caminho, a gente entendeu que ela não é uma pessoa de má fé. Uma pessoa de boa fé, que já aprendeu a fazer algo, você acha que ela faz errado? Não faz, não. A pessoa respondeu, não, né? Falei, então vamos lá. Ela aprendeu? Eu ensinei, são coisas diferentes. Vamos lá, vamos com calma. Um professor que chega lá no quadro, por isso você tem que ter tempo para desenvolver liderança. Um professor que chega no quadro, passa a matéria, explica a matéria, o aluno aprendeu? Ela falou, nem sempre. Olha a diferença entre ensinar e aprender. Então, você falou que ensinou para a pessoa. Ela continua errando. Qual que é a conclusão que nós chegamos com isso? Ela não aprendeu, né? Perfeito. Ela não aprendeu. Agora, vamos falar sobre princípios de aprendizado. Primeira coisa, aprendizado é ativo, não é passivo. Raramente o aprendizado é passivo. O que quer dizer isso? Quer dizer o professor de matemática que ensinou a fazer lá, a desenvolver a fórmula x ao quadrado, lá, ensinou. Agora, o que ele faz? Ele pede o aluno, faz aí, que eu vou ver se ele aprendeu. Ativo, o aprendizado é ativo. Certo? Certo, beleza. Então, a pessoa errou isso aí, não errou? Errou. O que você pode fazer para ter certeza que ela aprendeu? Pega esse erro, entrega para ela e fala, por favor, encontre o erro que está aqui. Ou, veja se tem, melhor ainda, veja se tem algum erro nesse documento. O que ela vai fazer? Ela vai olhar. Se ela não encontrar o erro, está mais do que claro que ela não aprendeu. Mais do que claro que ela não aprendeu. E se ela encontrar o erro? Opa, ela aprendeu. Então, o que é que faltou? Talvez atenção. Agora nós vamos agir sobre a atenção. E aí ela falou assim, não, mas o problema é a atenção mesmo. É sem atenção. Então, às vezes eu chego e peço assim, faz isso para mim. E depois a pessoa não faz. E aí eu falei assim, eu estou esticando um pouco aqui, Gleidson, que eu acho importante. Sim, e aí eu falei com ela, ok. E aí não, ela deu exemplo, né? A pessoa não fez, e depois de sei lá quanto tempo eu fui ver, não estava pronto. Eu falei, então quer dizer que ela esqueceu de fazer? Sim. Tá. E você esqueceu de conferir. E só depois de quanto tempo que você foi ver? Ela falou, mas eu já passei para ela. Eu falei, deixa eu te ensinar sobre delegar. Aí vem que eu dou uma regra sobre delegar. Tá. Então, que tal da próxima vez? Você tá querendo só aliviar o seu lado e explicar e falar que você explicou, ou você quer que ela aprenda? Você quer que ela aumente a produtividade? Não, eu quero que ela aumente a produtividade. Então, da próxima vez, ao invés de parar de só falar com ela, continue falando. Mas crie uma tarefa no seu gestor de tarefa, porque ela não vai esquecer. Porque está lá na lista dela para fazer. Se ela não fizer, nós voltamos na má fé, né? Na má vontade ou na falta de tempo. Sim. E aí ela falou, tá. Então tá, vou tentar essas abordagens. Ou seja, a gente o tempo todo tem caminho para melhorar o aprendizado, para melhorar a produtividade, para melhorar a cultura, desde que a gente tenha esse tempo para refletir. Mas às vezes a pessoa não consegue chegar numa solução sozinha. Por isso que uma mentoria é tão importante. Por isso que um mentor, nesse caso eu funcionei como mentor, eu sou esse mentor, e vou ajudar a pessoa a encontrar esses caminhos. Então, Gleidson, você me perguntou isso por quê? Você falou assim sobre a cultura. Olha como a gente está trabalhando cultura no dia a dia. A cultura da responsabilidade, a cultura do aprendizado, a cultura do trabalho em equipe. Porque senão fica assim, eu ensino, você não faz, fica um contra o outro. Sim. Não, vamos assumir, e principalmente a cultura da autorresponsabilidade, que é o seguinte, sempre tem algo que eu possa fazer melhor para melhorar o resultado meu e dos outros. Olha que perfeito que é isso. Perfeito não é, né? Mas olha que excelente que é isso. Sim. Então, Gleidson, se eu quero sair dessa... Acho que eu até perdi a sua pergunta aqui. Mas você perguntou está dentro da linha, porque eu tinha perguntado no final os primeiros passos. Aí você falou que o passo 0 é a reflexão, e depois você foi dando exemplos. O passo 0... Então, eu vou te dizer que o passo -1 é entender que tem um caminho para fazer, você só precisa encontrá-lo. O passo 0 é a reflexão, e aí a gente vai partir para o passo 1.
vamos dizer assim. O que eu fiz nesse exemplo que eu acabei de te dar? Eu defini com ela claramente uma coisa chamada responsabilidade para fazer funcionar, que era dela, não do outro que tinha uma deficiência de aprendizado. Então, a partir do momento que eu defino com ela que responsabilidade é uma coisa importante, eu ensinei ela a ser responsável pensando em soluções. O que eu quero dizer com isso? O passo 1, cara, é definir claramente o que é importante na sua empresa. Então, eu vou definir claramente que responsabilidade é uma coisa importante. Responsabilidade é um valor da empresa. A gente precisa definir valores, que são o que eu dei exemplo da família, princípios de vida. Né? Os princípios de vida são valores pessoais. Aqui nós estamos falando de valores dentro da empresa. Sim. Então, eu ensinei ela sobre responsabilidade. Só que não basta eu definir responsabilidade como valor. Por quê? O que é responsabilidade? Para você é uma coisa, para mim é outra, para o outro é outra. Sim. De repente, responsabilidade para mim é só fazer o que eu tenho que fazer aqui, pronto. Responsabilidade para mim, eu sou uma pessoa responsável. Não, responsabilidade que vai além. É a responsabilidade com o aprendizado do outro. E entender que responsabilidade dentro desse conceito não é sobre ensinar, é sobre o outro aprender, que são coisas diferentes. Então, o passo 1 defina pelo menos 3 valores na sua empresa que são importantes, mas defina explicando o que eles são. E use o dia a dia para isso. A primeira coisa, se eu não definir quais são os valores e o que são esses valores explicados, cada um vai poder fazer do jeito que quiser e a cultura ficou uma cultura que o acaso vai cuidar dela. Inclusive, né? Se a empresa ela não define isso claramente, ela corre um sério risco de, assim como no casamento, acontecer uma implementação não intencional de uma série de valores que as pessoas levam de casa para a empresa. Assim como o homem ele leva um pouco dos valores que ele aprendeu na família dele, ele mesmo, no clã dele, e a mulher leva, e aí tem aquele período de ajuste. Não é que eles deixam de ser eles mesmos, mas tem aquele período de adaptação. Que muitas vezes esses valores vão chocar. Se a empresa não faz de forma intencional, há um sério risco da implementação de uma série de outros valores e nem sempre vão ser o que a empresa quer. Perfeito, perfeito. Gleides, tem quanto tempo de casado? Agora faz 21 anos. Eu tenho 15 de casado e 20 e tantos de relacionamento. Uhum. Quem é a pessoa responsável pela manutenção do seu casamento? Eu e minha mulher. Pois é, eu vou além. Do meu sou eu. Porque na hora que eu terceirizar isso, eu corro um risco sério. Então, eu tenho que pensar que sou eu e ela tem que pensar que é ela. Você tem que pensar que é você, sua esposa tem que pensar que é ela. Uhum. Porque senão começa a deixar umas coisas para o outro. Ah, não, isso aqui então o outro... Isso não é comigo, né? Como sou eu e ele, eu já peguei essa parte aqui, deixo essa parte para o outro. Uhum. E aí, meu amigo, é a hora que vai começar a dar ruim. Que é a hora que a gente começa... E eu sei que você não faz isso. Você falou, mas eu sei que você não faz. Porque senão, daqui a pouco, eu começo a dar confusão. Ah, mas você não fez sua parte, você não fez sua parte, você não fez sua parte. Faz sentido. Peraí, meu amigo, eu sou responsável por isso. É por isso que muitos casamentos se quebram muito cedo. Que a pessoa acha que o casamento é feito, criado, para que o outro sirva. Aí tá ruim, né? Sim. Eu é que tenho que servir o outro, se o outro me servir, maravilha, fica lindo isso. Na empresa é a mesma coisa e no exemplo que eu te dei foi isso. Qual é a responsabilidade dessa tarefa começar a acontecer sem erro? É do outro, é ele que faz. Não. Minha. Tá, então como é que eu posso agir? Eu vou treinar melhor, eu vou colocar essa pessoa para pensar e para trazer um aprendizado ativo, eu vou me responsabilizar por dar feedback para essa pessoa. Entende? Sim. Então, quando eu assumo, eu posso ter passos, porque é muito fácil não assumir. É muito fácil não... Nossa senhora, coisa que eu estava... É muito fácil não assumir, por quê, cara? Se eu não assumo, eu não tenho que fazer nada, então eu fico tranquilo, eu tirei de mim. Sim. Quando eu assumo, e agora eu tenho que pensar, tenho que planejar, tenho que organizar, então é muito fácil, então eu tenho que assumir, cara. A minha equipe, a produtividade dela é responsabilidade minha, e eu vou agir. Então eu preciso definir isso lá. Eu peço desculpa, porque... Tranquilo. É complicado.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer como ação, a partir do momento que eu falei, cara, a cultura da minha empresa é responsabilidade minha, primeira coisa, definir pelo menos 3 valores. Não pode ser 10 também, mas pelo menos 3 valores essenciais para a coisa funcionar na minha empresa. Eu defini esses 3 valores, nessa linha que eu acabei de trazer aqui agora, eu tenho um segundo passo, que é entender que eu sou o guardião dessa cultura. Como assim guardião? Pô, você empresário, você proprietário, você CEO, você é o líder maior, ele ia falar chefe, mas é o líder maior dessa empresa. Você é o guardião da cultura. Se a cultura está ruim, bem-vindo aí, fica com ela para você. Já está boa, parabéns, ela é sua também. O maior responsável é você. Mas como assim eu vou ser o guardião? Primeira coisa que você tem que fazer é seja o exemplo da cultura. Se você quer transformar a sua equipe numa equipe com mais responsabilidade ou autorresponsabilidade, que assume as coisas para si, para resolver, faça isso você. Não é ficar sobrecarregado, mas, por exemplo, é minha responsabilidade desenvolver meus líderes. Então, para isso, eu não vou assumir resolver tudo. Veja a diferença. Eu não vou assumir resolver tudo, porque a pessoa pensa, então eu tenho que assumir tudo para fazer? Não. A sua maior responsabilidade, assumindo isso, não é resolver tudo, mas é ensinar os seus líderes a resolver. Isso é responsabilidade sua. Então, você vai parar de resolver tudo e vai começar a sentar com as pessoas para refletir sobre o assunto que precisa ser resolvido. Aí você está sendo o guardião da responsabilidade, o guardião da produtividade, o guardião do aprendizado, que é a cultura da sua empresa. Então, esse, sem dúvida nenhuma, seria o passo 2. Para concluir o passo 3, que tudo é 1, 2, 3, né? 3 passos para isso, 3 passos para aquilo. Para concluir o passo 3, cara, esses valores que você definiu, que você vai viver, ele tem que estar em todo o resto da empresa. Por exemplo, vou promover alguém. Não posso promover alguém que ainda não cultua esses 3 valores, que ainda não pratica esses 3 valores. Eu vou demitir alguém. Tem que ser alguém que está fora desses 3 valores, é o principal. Eu preciso sentar com as pessoas e dar feedback para elas sobre o trabalho dela, voltado para esses 3 valores. Então, o tempo todo, olha, seu trabalho precisa melhorar nisso e nisso. Aí tem toda uma técnica de feedback, né? Sim. Nisso, nisso e nisso. Por quê? Porque esse valor aqui não está sendo trabalhado quando você faz do jeito que você está fazendo. E se você fizer desse outro jeito aqui, ele vai obedecer esses 3 valores aqui. Olha que maravilha. Então, passo 1, definir esses valores. Passo 2, viver você esses valores. Passo 3, transmitir na prática para toda a sua equipe com feedback, com promoções, com elogios, tudo voltado para esses 3 valores, para que isso seja realmente, faça parte de cada uma das pessoas. Elas só vão fazer parte vivendo isso, então você precisa levar para elas com essas questões de, cara, eu vou elogiar alguém, eu vou reforçar os 3 valores. Eu vou dar o feedback de melhoria, vou reforçar os 3 valores. Vou promover alguém, vou reforçar os 3 valores. Vou demitir alguém, vou reforçar os 3 valores também. Cara, show de bola. E nesses instantes quase finais do nosso podcast Líderes, o Edson, se nós fôssemos deixar aqui para o empresário uma outra orientação, e aí já que você citou a liderança, de desenvolver esses líderes, do ponto de vista do líder, como é que o empresário ele pode usar essa cultura para ele conseguir perceber, assim, se realmente o líder, muitas vezes nem é o líder ainda, é um gerente, é a pessoa que entrega mais resultado técnico, como é que o empresário pode fazer para ele perceber se essa pessoa que está na condição de liderança, ou que está sendo treinada, capacitada para se tornar líder, ela realmente está alinhada com essa cultura da empresa. Realmente ele vai ajudar porque está alinhado com a cultura. Qual que é a orientação que nós podemos deixar para o empresário a esse respeito nesses instantes finais? Como saber se o líder está alinhado à cultura? O básico seria se ele está praticando esses 3 valores. Né? Como que eu sei? Se a cultura é o comportamento que se tem,
E se esse comportamento ele está baseado eu baseei ele em 3 valores, ou seja, eu preciso que você respeite esses 3 valores, a principal forma é ver se a pessoa está respeitando esses 3 valores. Uhum. Aí, como eu disse, como é que eu incentivo isso? Usando muito feedback, mostrando que está fora desses 3 valores. Se estiver fora, eu explico, olha, esse comportamento aqui, ele não está de acordo com esses 3 valores. E quando esses 3 valores são praticados, eu preciso reforçá-los, por exemplo, com elogios, parabenizando a pessoa por isso. Então, a forma que eu tenho, eu líder, eu empresário e tal, para saber se as pessoas estão realmente alinhados à cultura, a primeira coisa, eu preciso ter a cultura alinhada. Então, tem esses valores definidos, esse mapa, né? E depois olhando para o comportamento dessa pessoa e vou reforçar muito isso com o feedback. E junto com o feedback, lógico, os planos de desenvolvimento, né? A partir do momento que eu sei que certos comportamentos não estão de acordo, não é só, o feedback não é só eu chegar para a pessoa e falar, olha, isso aqui não está legal. Mas é criar com essa pessoa um plano de desenvolvimento para que essa pessoa se alinhe a essa cultura da minha empresa, né? Então, eu vou definir com ela se ela precisa aprender algo, se ela precisa de um mentor, se ela precisa de um coach, se ela precisa de tempo, se ela precisa, talvez, de ferramentas, de ambiente, o que ela precisa para ela conseguir praticar esses valores aqui. Aí eu vou ajudá-la nisso. A forma de ver se está alinhado é realmente olhar para os comportamentos dela. Perfeito. Empresário, você participou do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, onde hoje o tema foi Sua Cultura, Sua Sentença. E nós tratamos justamente sobre como construir de uma forma intencional uma cultura aí dentro da sua empresa que vai libertar você, o dono do negócio, e vai acelerar os resultados da sua empresa. Faço votos que você aplique aquilo que fizer sentido para você e que foi dito aqui ao longo do podcast. Inclusive, compartilhe esse conteúdo, faça comentários, nos envie perguntas, que eu tenho certeza que o Edson ele vai responder todas as perguntas que você nos fizer, porque isso demonstra que você está interessado pelo assunto. Edson, obrigado, parabéns aí pela a condução das orientações aos empresários que estão querendo realmente transformar a realidade da sua empresa através da cultura. Ok, senhor Gleidson, muito obrigado pelo seu tempo aí também para conversarmos um pouco mais sobre isso. Peço a quem está nos assistindo aqui se fez sentido, se gostou aqui, né, dá um likezinho aí que faz muito sentido e encaminhe para as pessoas que você acredita que também precisam desse conteúdo para evoluir o seu negócio. E nos vemos na próxima. Fiquem todos com Deus.